Queridos, não fui eu quem saiu, certo? Mas estou aqui, fomos socorridos aqui por Gemima e a nossa irmã Dilma. A Luma também queria vir. Graças a Deus, aqui o socorro mais próximo. Bem, queridos, eu estava lendo o último versículo, alguém lembra aí? Joel. O último versículo que eu estava lendo de Joel diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 27, Atos, capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, queridos? As interrupções desta hora me faz lembrar que no ministério apostólico havia interrupções para levarem chibatadas, pauladas, bofetadas e prisões. Ainda bem que não é isso que está acontecendo aqui agora. Enquanto pregavam a palavra de Deus, de repente eram arrastados em meio a uma multidão e levados para a prisão e recebiam chibatadas. E o pior que era 40 chibatadas menos uma, significa 39 chibatadas, porque se desse 40 chibatadas não apanhariam mais. Então aí levavam bofetadas, pauladas, e eram ameaçados de morte para que não falassem. Queridos, o evangelho dos nossos dias, em maior parte do mundo, está maré mansa, está uma tranquilidade. Já houve eras difíceis, mais difíceis, nos países fechados para o evangelho. Aqueles que recebem a palavra de Deus e passam a crer em Jesus Cristo são perseguidos,
de forma terrível. Você que vive total liberdade, nós que estamos vivendo em plena liberdade e tem leis garantindo a liberdade de expressão religiosa, etc. Devemos dar graças a Deus porque a porta está escancarada para que ninguém cesse de trabalhar, cesse de cumprir a missão. Com muita satisfação, muito desejo de alma, só Deus sabe, muito desejo do coração estar aqui nesta manhã com vocês, desejoso de que isso dê continuidade. Quero agradecer aos irmãos auxiliares, os irmãos Moncarlo, o irmão Sérgio, vice-presidente, o irmão Gilberto, evangelista e vice-presidente, o irmão Robson e outros que puderam me substituir no momento em que estava com impedimentos. Aliás, eu quero pedir que vocês orem de maneira específica por nossas vidas, ou em particular a vida do ministro, para que os embaraços, as dificuldades que eu venho travando para exercer o ministério, que os irmãos orem para que eu tenha livre curso. Eu preciso estar fazendo a obra de Deus enquanto é tempo. Bem, queridos, os trechos bíblicos desta manhã, eles indicam uma harmonia perfeita para que estejamos todos com um só pensamento. Na história da humanidade, desde o começo do mundo, há registros de muitos acontecimentos em que o homem e a humanidade tiveram sofrimentos, lembrando, por exemplo, do dilúvio, que foi uma grande catástrofe mundial. O dilúvio foi terrível, foi uma forma de Deus fazer juízo sobre o homem que estava completamente afastado de Deus e com o coração só propenso para o mal. E somente uma família foi achada digna de Deus poupar e escapar. Noé e a sua família foram os únicos. 8 pessoas se salvaram. E o mundo do tempo de Noé pereceu, porque foi o dia de juízo de Deus sobre os homens que estavam com um coração perverso e dispostos a viverem no pecado. Meus queridos, mas Deus achou Noé com a família, tementes a Deus, com atitude justa, e escaparam. Bem, queridos, a minha palavra desta manhã, ela está acompanhada de um grande desafio. Eu gostaria de fazer um desafio à igreja, a todos vocês que estão me ouvindo nesta manhã. Precisamos jejuar e consagrar um jejum e orações para que Deus
contemple a igreja dele nesses dias em que estamos vivendo e nos deu escape. Ouço comentários de que eu de vez em quando recebo mensagens pelo WhatsApp de pessoas, de irmãos que declaram que estão com saudade, sentem falta da comunhão, e eu espero que também sintam falta do templo, da casa de oração. Você sente falta também da casa de oração? Esta semana eu estive aqui com a missionária Yara, e quando eu entrei na casa, me deu aquela alegria profunda, e eu falei: eu nasci para viver na casa do Senhor. Eu nasci para viver na casa do Senhor. Eu me converti aos 14 anos, e a minha vida era, em grande parte, estar na casa do Senhor, a serviço do Senhor e vivendo para o Senhor. Eu senti um refrigério, eu senti um bálsamo no meu coração quando eu aqui cheguei e fiquei desfrutando aqui da alegria de estar na casa de oração, na casa do Senhor. Meus queridos, o desafio vai depender de vocês aceitarem. Eu gostaria que vocês confirmassem, todos vocês, dessem ok, confirmassem de que aceitam o desafio de consagrar jejum e oração. Queremos fazer isso todos os domingos pela manhã. Queremos fazer isso todos os domingos. Eu estarei aqui pela manhã em consagração. Se vocês concordarem em estar em oração comigo, eu estarei aqui. Estaremos em oração, pedindo ao Senhor: poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo. Foi uma oração feita no momento de crise, no momento em que havia peste, em que havia fome, em que havia sofrimento. Então aí o profeta foi levantado para exortar. Santificai o jejum, foi a palavra profética. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Eles precisavam aceitar a palavra do profeta. Para que tivesse jejum, a decisão era deles, apesar da exortação ser uma exortação divina. A orientação de Deus foi que eles fizessem jejum, consagrassem jejum, de que estivessem em oração. Muito mais que isso, a palavra dizia: agora mesmo, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Eu reconheço que falta choro, eu reconheço que a falta de quebrantamento, de pranto diante de Deus, reconheço que falta lágrimas num momento como este. Há uma agitação, há uma preocupação, mas diante de Deus não há lágrimas derramadas. Eu percebo de que não há realmente por parte da igreja um momento sério de buscar a Deus e primeiro a atitude de pedir ao Senhor
que o coração seja completamente convertido a Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O Salmo 189 fala isso de maneira especial. Inicia dizendo: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu deitar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência maravilhosa, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Esta participação de Deus permanente conosco, em especial com os que temem a Ele, os filhos de Deus, e com todo o ser humano. Deus está presente, Deus não está ausente. Quando falo da redenção de Deus, nós estamos na plena manifestação da redenção de Deus. Deus, depois que Ele consumou através de Jesus a obra gloriosa de redimir, de livrar o pecador, então aí a porta está escancarada para os cuidados de Deus. Deus nunca esteve tão perto desta terra como nos dias da era da graça. Deus está derramando de misericórdia, de amor, de bondade, de paciência, de perdão. Ele tem mais interesse em perdoar do que fazer juízo. Queridos, esta crise que estamos enfrentando, o Senhor Jesus já tinha advertido de sinais que seriam princípios de dores. Este sinal que está aí, esta pandemia, a Covid, é simplesmente um dos sinais do juízo de Deus que está às portas, da grande tribulação que esta terra há de passar. Da mesma forma, Jesus falou, da mesma forma como foi nos dias de Noé, assim será também numa ocasião quando virá a este mundo uma grande tribulação, grandes sofrimentos, precedendo o juízo divino. Haverá um juízo final. E então, queridos, nós percebemos pela palavra que Jesus falou que haveria pestes em todo o mundo. Isto nos prova de que este é um sinal, é um dos sinais do chamado princípios das dores. Se esta pandemia está abalando o mundo inteiro, apenas com um vírus que ninguém consegue resolver de maneira definitiva o que ele causa no ser humano, abalou a ciência, desafia a ciência, desafia os homens. E então aí Jesus falou, haverá pestes. E ele falou que é chamado de princípio de dores. Então, meus queridos, no Salmo 139 fala da gloriosa
operação de Deus constante na vida do ser humano e as pessoas não percebem. Significa que para Deus não há surpresa, para Deus nada é oculto, nada, ninguém consegue fugir de Deus. Deus conhece o ser humano no mais profundo da sua criação. Deus conhece a nossa mente. Imagine Deus sondar a nossa mente. Ele sonda as nossas vidas. Está aqui. E a palavra de Deus diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, queridos, o salmista, reconhecendo os atributos de Deus, da sua onipotência, onisciência, onipresença, da sua santíssima natureza. Então aí o salmista, então ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Eu creio que todos nós precisamos estar consagrando o jejum, mas usando esse texto, dizendo: sonda-me, ó Deus, porque conscientemente existe nas nossas vidas uma experiência de reconhecimento das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Reconhecemos os nossos erros. Não há quem escape diante de Deus. E Deus nos deu uma plena consciência agora, de maneira mais clara, de que nós sabemos quando erramos. Mas o salmista, ele não queria simplesmente isso. Ele queria que o próprio Deus fizesse esse exame, que ele mesmo avaliasse. Sonda-me, ó Deus. É verdade, precisamos chegar diante de Deus e dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso com desejo de Deus, que como juiz ele faz esse trabalho de maneira perfeita, porque o desejo de Deus é arrancar de cada um de nós tudo que é mal, tudo que é trevas, tudo que é desagradável. Então só Ele pode fazer uma sondagem perfeita a ponto de nos quebrantar, nos levar ao arrependimento. Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Só Deus pode fazer isso com perfeição, para que não haja nenhum resíduo, nenhuma falha, nenhum engano no nosso coração. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração do homem, esquadrinho o coração do homem. Pede a Deus para fazer isso. O jejum tem que ser acompanhado com essa oração: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu cheguei nesse versículo, guia-me pelo caminho eterno, eu pensei: meu Deus, existe um caminho eterno, e este caminho ninguém, o impuro não passará por ele. O impuro é chamado alto caminho, o impuro não andará nele. Até os loucos não errarão esse caminho. Um alto caminho, esse caminho, um caminho eterno. O caminho eterno, ele não comporta, não aceita, não há como ter exatamente embaraços. Para servir ao Deus vivo, tem que viver o tempo todo sendo sondado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos quebrantar, tem que nos levar a choro, a lágrimas diante de Deus, para que nós possamos exatamente sermos achados dignos de Deus. O Salmo 66 nos diz, o Salmo 66 nos diz assim: se eu
atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu quero ver qual de nós, qual é a pessoa que em plena consciência de pecado vai orar para pedir alguma coisa a Deus, e deixar conscientemente no seu coração alguma coisa. Como podemos ter comunhão com Deus estando em trevas? Não há comunhão, tem que estar na luz. Se eu atender, se eu observar a iniquidade no meu coração, o Senhor com certeza não ouvirá a minha oração. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Foi a experiência do salmista. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. A única razão que Deus nos ouve, que Ele responde a oração, que Ele atende a oração, é por causa do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus nos cobre da ira de Deus. Só o sangue de Jesus, o único sacrifício reconhecido diante de Deus, que com validade, não é o meu jejuando, não é fazendo coisa alguma semelhante, mas só o sangue de Jesus derramado, acobertado. Então aí Deus aplaca a sua ira, o seu juízo, e nos ouve por causa de Jesus, da obra que Ele fez. Queridos, para concluir, a palavra de Deus diz em Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra, ela é de maneira específica para o povo de Israel, para o povo escolhido de Deus, no período em que Israel vivia sob cativeiro. E então aí o profeta foi levantado para dizer que a palavra de Deus, a revelação de Deus, era para o povo entender que os pensamentos que Deus pensava sobre eles eram pensamentos de paz e não de mal. Eu digo hoje, os pensamentos de Deus a respeito da sua igreja e a respeito do mundo todo são pensamentos de paz e não de mal. Nós estamos vivendo na plena era da misericórdia, a plena era da graça, a plena era do favor divino, da misericórdia de Deus. Então aí Deus está anelando o tempo todo que cada pessoa se volte para Ele de coração e de verdade, e isso é uma obra que Ele mesmo faz no coração do ser humano. Verdadeiro arrependimento, quando pedimos que Deus sonde, é porque só Deus pode dar o verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento está escrito que é o arrependimento que ninguém se arrepende. É tão maravilhoso que fala que o arrependimento de Deus, ninguém se arrepende de ter um dia se arrependido. Imagine, o arrependimento de Deus é maravilhoso. É um arrependimento de que ninguém se arrepende dele. Pelo contrário, ele tem resultados extraordinários nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele orou, Ele ensinou à igreja que a igreja deve orar, deve vigiar em todo o tempo, orando para que sejamos
havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu não sei se a igreja no mundo, se a igreja na face da terra ora lembrando disso. Jesus falou que os princípios de dores, a grande tribulação, os males que virão sobre a terra, e são sinais da sua vinda, de que a igreja deve orar, vigiar e orar para que sejamos achados dignos de evitar todas essas coisas. Meus irmãos, devemos orar pedindo a Deus que Ele poupe o seu povo, de que Ele mude essa história, assim como Deus, nos dias de Israel no Egito, enviou pragas, enviou castigo sobre o Egito, como está vindo essa praga sobre a terra, então aí, essa peste sobre a terra, eu creio que Deus pode, de maneira milagrosa, de maneira gloriosa, pode fazer cessar, assim ó, de uma hora para outra, desaparecer todos esses males. Mas eu percebo que nem a pandemia levou o homem a refletir. Eu percebo que as pessoas continuam propensas e dispostas, no meio da pandemia, estão prontos para fazer o mal, prontos para dizerem coisas contra Deus, prontos para viverem a vida de pecado. E então aí o mundo é assim, mas a igreja, ela deve tomar uma decisão na vida de consagração. Consagração. Olha, queridos, nos dias apostólicos havia alguns profetas que desceram a Jerusalém, e um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Uma grande fome sobre toda a terra. Está registrado isso na história. Houve grande fome em toda a terra. E essa fome é fome de morte. Morreram muitas pessoas com fome. E então a igreja, ela teve uma reação. Ela levantou alimentos para socorrer os menos favorecidos. A igreja, ela deve se levantar. O que é que podemos fazer numa hora como esta? Há pessoas aí com dificuldades, e a igreja tem que estar unida, ajudando uns aos outros e socorrendo conforme a direção de Deus, não conforme o ouvir falar, mas verificando e socorrendo. Este é o momento da igreja demonstrar piedade, compaixão, orar, pedir a Deus: Deus poupe, tenha misericórdia. Podemos orar por aqueles que estão sendo afetados, aqueles que estão hospitalizados. Não podemos ir a eles porque estamos impedidos por circunstâncias, por lei, mas podemos orar. A igreja deve estar em comunhão orando. Então, o desafio, se você aceita jejuar, consagrar um jejum, dia de domingo, consagrar um jejum, e estamos em oração, orando, pedindo a Deus, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, pois haveria uma zombaria, dizendo: onde está o seu Deus? Este é o momento que alguns, na sua ignorância espiritual, estão questionando: e agora? Onde está seu Deus?
E agora? Cadê a força da igreja? Meus irmãos, a igreja tem que reagir. E uma delas é consagrando a vida. Uma delas é buscando o Senhor. Uma delas é pedindo a Deus que Ele entre com providências e livre, porque Deus, Ele tem o poder de fazer essas coisas. Então, queridos, na época do profeta Joel, o apelo é completo. O apelo é completo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Enquanto não houver choro e pranto gerado por Deus nas nossas vidas, olha, meus irmãos, não sei o que será de nós, não. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era o comum as pessoas rasgarem as vestes como protesto, mas rasgai os corações. Convertei-vos ao Senhor. Esse converter é retornar para Deus, no sentido de estar em obediência à sua palavra. Deus é misericordioso, compassivo, tardio, irar-se e grande beneficência, e se arrepende de todo mal. Meus queridos, tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chore o sacerdote, ministro de Deus. Então é uma ação conjunta. Nem as criancinhas, nem a criança que mama, o noivo na sua plena lua de mel suspende a lua de mel. A criança, o bebê que tem que amamentar não tem mama. A ordem foi séria para Deus poupar o seu povo, e o que Deus fez nesta ocasião é que Deus abençoou a terra com manjares, abençoou a terra para frutificar, cessou a fome, veio pleno progresso, veio a paz, e depois Deus então aí concedeu algo esplêndido. Depois desses momentos de provas, então no apogeu do progresso, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Na época em que havia um grande progresso, prosperidade, Deus ouviu o clamor e prometeu abençoar. Israel e o mundo ficou um período de 400 anos de silêncio sem Deus se manifestar, mas Deus não deixou de abençoar, e no momento que Deus abençoou com um grande sinal, a chegada de Jesus a este mundo para ser o Salvador do mundo. E depois Deus derramou abundância do Espírito na igreja. Então, meus irmãos, vamos consagrar um jejum. Se vocês concordam, mandem mensagem. Se vocês vão se ajustar, conversem uns com os outros, confirme de que forma vocês querem fazer o jejum. Eu sugiro domingo de manhã. Para mim seria todos os domingos pela manhã, até que nós víssemos a boa notícia, cessou todas as coisas, todo mundo pode voltar às suas atividades, todo mundo pode voltar, aí estaremos juntos celebrando a vitória. Vamos consagrar um jejum para Deus apressar esta hora. Vamos consagrar um jejum para que não venha notícia falsa, mas verdadeira. Chegou o tempo de Deus permitir que estejamos novamente em plena comunhão, em plena liberdade,
e possamos estar cultuando ao Senhor e trabalhando para o Senhor. Alegria de novamente me dirigir a vocês e que a palavra de Deus ela tenha pleno lugar na sua vida. E uma outra coisa, eu quero fazer um segundo apelo, é que vocês no culto evangelístico, na hora do culto evangelístico, você convide a família, convide os parentes, avise os seus parentes, olha, ouça agora uma palavra de Deus, fale para os seus amigos, faça um movimento para que muitas pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho, seja o pastor, seja o irmão Sérgio, seja Gilberto, seja Robson, seja Carlos Vieira, Fábio, ou qualquer outro irmão ou irmã, mas portanto, que na hora da pregação do Evangelho, meu irmão, essa hora é da igreja, é dos tementes a Deus, esta hora pertence à igreja do Senhor, mas no momento do culto evangelístico é voltado para as pessoas que ainda não foram achadas por Cristo, que ainda Jesus não achou. Jesus está à procura de vidas, de almas. Jesus está à procura. Então aqueles que ainda não foram achados por Jesus, então aí dá um alô para ele. Tem muita gente ouvindo o Evangelho, mas ainda não tomou a decisão. Ajude, peça para poder participar, fale do momento em que a igreja estiver reunida pregando o Evangelho. Se eu estiver pregando o Evangelho só para vocês, eu vou te dizer, eu não fui constituído para isso. Eu não fui constituído para isso. Eu sei que pregação do Evangelho inclui doutrina, mas, queridos, pelo amor de Deus, a hora de evangelizar é evangelizar. Que vocês façam isso. Deus continue abençoando. Um forte abraço aí, e se Deus permitir, à noite estaremos assumindo também o culto e pregando o Evangelho. Eu quero ver quantos de vocês vão poder estar fazendo isso, convidando, levando outros a ouvirem, porque do contrário, nós estaremos em falta diante de Deus. Vou ficar aguardando a confirmação de vocês. Obrigado a todos. Deus abençoe as irmãs que vieram nesta manhã dar apoio, e graças a Deus pela vitória desta manhã, deste domingo. Glória a Deus, meu irmão. Um forte abraço, meu irmão. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos concluir, mas vamos concluir com a oração. Amém, queridos? A leitura inicial que lemos do Salmo 119, verso 89 e 91, o último verso diz assim: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Todas as coisas, incluem o meu coração e o seu coração. Amém? Então vamos orar para que Deus venha dispor os nossos corações, para aplicarmos a palavra que ouvimos. Eu ouvi, você ouviu, que Deus nos agora trabalhe em nosso coração e venha dispor para que possamos praticar, aplicar em nossa vida. Amém? Então vamos orar juntos nesta hora. Antes do encerramento, oremos todos juntos. Pai, bendizemos a Ti pela palavra que enviou, Senhor. A palavra que falou com os nossos corações. Pai, a palavra de graça, de misericórdia, palavra de bênção, mas também uma palavra de advertência, uma palavra de despertamento para as nossas vidas, para despertar a Tua igreja, para nos levantar, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor está preparando a Tua igreja para o encontro com o noivo. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim não lançarei fora, e que ninguém poderá arrebatar da minha mão. Obrigada, Deus, porque o Senhor olha para nós e conhece as nossas vidas. O Senhor conhece os que estão fracos, o Senhor conhece os que estão, ó Deus, nesta hora desanimados, abatidos, até aqueles que deixaram de correr. Mas o Senhor quer trazer-nos de volta, o Senhor quer levantar o Teu povo, o Senhor quer restaurar o Teu povo, para preparar o Teu povo
para o encontro com Jesus Cristo. Ó Deus, por isso nós oramos que o Senhor, conforme a tua palavra, o Senhor venha dispor os nossos corações. Senhor, dispõe o meu coração, dispõe o meu coração, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Que meu coração nesta hora, eu coloco o meu coração, coloco o coração de cada ouvinte, de toda a igreja do Senhor, Monte das Oliveiras, colocamos os nossos corações diante do teu altar, pedindo que o Senhor venha dispor os nossos corações para fazermos a tua vontade, para fazermos conforme ouvimos a tua palavra nesta manhã, para aplicarmos a tua palavra, guardarmos em nosso coração e aplicarmos na nossa vida. Pai, oramos, eu oro por mim, oro por cada um de nós, oro por todos nós, Pai. Desde já, Pai, muito obrigada. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa gratidão, a nossa adoração. E prepara-nos para o culto à noite, em que a tua palavra é proclamada. Ó Deus, prepara, Senhor, os nossos corações e todos aqueles que hão de ouvir. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Então, logo mais à noite, às 19 horas, culto evangelístico. Participe juntamente com sua família e vamos juntos proclamar que Deus nos ama e não há amor maior que o amor de Deus por nós. Ninguém pode te amar como Jesus te ama. E todos precisam conhecer e ouvir essa verdade. Amém? Deus nos abençoe. Graças por você que participou conosco. Graças por todos que estão cooperando para que a obra de Deus continue e permaneça. Amém? Muito obrigada. Até às 19 horas no nosso culto à noite. Os irmãos das congregações, nosso abraço caloroso, nosso desejo de que vocês permaneçam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém. Graças a Deus. Amém. Salvou, né?